Graça e paz, amados do Senhor Jesus. Boa tarde a todos vocês. Quero convidar vocês a nós estarmos nesses dias meditando um pouco sobre Ezequias, o rei Ezequias. E hoje nós vamos pensar, refletir um pouco sobre algo que ele tem a nos ensinar nessa tarde. O texto se encontra em 2 Reis, capítulo 18, e diz do início do reinado de Ezequias. Diz assim: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. E aí ele diz que ele fez: Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, que era a serpente que tinha lá, tá? Que foi adorada no deserto. O Senhor Deus de Israel confiou de maneira depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou o Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Gente, é muito interessante nós pensarmos nesse homem, porque ele nos ensina algo muito importante. Ele está iniciando um reinado. Ele tem como pai Acais, que foi um rei que não fez aquilo que agradava aos olhos do Senhor. Você pode estar voltando um pouquinho nos capítulos e acompanhar como foi o reinado do seu pai Acais. Mas Ezequias, ele queria começar bem. E nós, com certeza, quando vamos começar alguma coisa na nossa vida, nós almejamos começar bem, né? Eu tenho que começar um emprego bem, um relacionamento bem, um casamento bem. Eu tenho que começar minha vida com meus filhos bem. Eu tenho que começar minha vida profissional bem. É assim que nós desejamos. Mas para que a gente comece bem, algumas coisas precisam ser feitas na nossa vida. E Ezequias, ele vai nos trazer alguns ensinamentos. E o primeiro que eu quero chamar a atenção a você é que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Davi é uma representação de um rei segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração do Senhor. Não era o pai biológico de Ezequias, porque, como eu disse, é Acais, o pai dele. Mas Ezequias, ele pega Davi como um exemplo. O que eu quero dizer para você é que a gente não precisa perpetuar aquilo que os nossos pais fizeram, aquilo que nós víamos os nossos pais fazerem, que o pai dele até deu o filho dele, né, para os deuses. Então o pai dele levanta ídolos para que o povo possa adorar, e ele não segue os passos do pai. Às vezes nós queremos justificar: eu sou assim porque o meu pai era assim, porque a minha mãe era assim. Não. Por que você não pode pegar os bons exemplos e seguir esses bons exemplos? Numa vida profissional, na sua vida financeira, às vezes tem seus pais todos endividados, todos enrolados, devendo a todo mundo. Você tem que seguir esse exemplo? Não. Você pode seguir exemplos de outras pessoas e exemplos bons para a sua vida. Exemplos que vão permitir que o seu começo seja bom, o seu meio seja bom e o seu fim seja bom também. Porque o importante não é só o começo da nossa história, mas o prolongar dela e o fim da nossa história. Então Ezequias, ele pega Davi como um exemplo para ele, e a gente pode pegar aí várias pessoas. Mas fulano é falho também, todos nós somos. Então, se você não quer pegar nenhuma outra pessoa, pega Jesus. Seu melhor exemplo, Jesus. Eu vou seguir Jesus. Eu quero fazer o que é reto aos olhos do Senhor, então eu vou seguir Jesus, o melhor exemplo que eu posso seguir. E o que ele começa fazendo, então? Ele começa a tirar aquilo que não presta. Ele começa a tirar da vida dele aquilo que é condenável ao Senhor. Aquilo que não vai trazer edificação para ele. Aquilo que o Senhor já ensinou que não devemos fazer.
que ele começa a tirar os altos, ele começa a quebrar estátuas, ele começa a jogar para baixo, né, os postes, porque ali eram feitos os sacrifícios, né, as oferendas, ali eles queimavam incenso a Neustã, que era aquela serpente. Então, ele ciente de que o Senhor é contra qualquer tipo de divisão, né, qualquer tipo de idolatria, porque ele não divide a glória dele com ninguém. E ele começa ali a modificar essa história. Ele começa a limpar, purificar o templo, ele começa a purificar os sacerdotes, ele começa a trazer o culto novamente, ele começa a tirar o que não presta e a trazer aquilo que vai edificar a vida dele. E às vezes nós precisamos tirar muitas coisas quando vamos iniciar alguma coisa, gente. A arrogância, o egoísmo, a altivez. Nós precisamos tirar, né, aquele jeitinho brasileiro de se dar bem, né, em tudo. E muitas das vezes, é claro, de forma ilícita esse jeitinho brasileiro, né? Sonegando imposto, sonegando ou roubando luz, água. Gente, deixando de fazer um monte de coisa, andando sem carteira de motorista, andando sem carteira de habilitação para moto também, andando sem capacete, a gente carregando quem não pode da garupa, gente, isso tudo é errado, né? E a gente acha muito, o que tem, gente? Para de ser careta, gente, vamos tirar o que não presta, vamos tirar aquilo que é errado, não só diante de Deus, mas dos homens, existem leis. E nós estamos nos representando o reino celestial, nós somos embaixadores do reino aqui nessa terra. Então começa a tirar, gente, o que não presta da sua vida, a pornografia, aquele vídeo que você assiste, aquela conversinha que você tem com alguma pessoa, tira o que não presta da sua vida. E começa a buscar as coisas do alto, a fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor, porque o texto diz, né, que ele não se apartou do Senhor. O Senhor foi com ele, ele guardou os mandamentos do Senhor. E o Senhor conduzia, ele era conduzido com prudência, onde ele ia, ele não serviu a outros senhores. O texto diz que ele não serviu ao rei da Síria. Então eu quero trazer para você, gente, acima de tudo Deus. Se o teu chefe manda você fazer o que é errado, primeiro é Deus. Não faça, ainda que custe o seu serviço. Seja honesto onde você está. Seja verdadeiro onde você está. A gente é tão acostumado com mentira, gente, mas o pai da mentira é Satanás. Então, construa as suas coisas através da verdade, baseados na verdade. Um alicerce na verdade, porque Jesus é verdade. Então, comece a sua vida bem. Siga os bons exemplos, ainda que você tenha uma árvore genealógica fazendo tudo errado. Você pode mudar isso. Você não está condenado, enfadado a repetir os mesmos erros. E tire da sua vida tudo que não presta. Espero que você tenha sido abençoado com essa lição tirada com Ezequias e aguarde a próxima lição que nós vamos aprender também com esse rei. Que Deus te abençoe, gente. Me siga no canal Daniele Fazendo a Diferença. E se você se sentiu abençoado com essa palavra, compartilhe com quem você ama. Um abraço.